Bom dia, eu me chamo Daniele. E eu me chamo Emanuele e hoje nós vamos apresentar o Jornal de Notícias. Hoje vamos falar sobre um tema bastante importante para toda a população, que é sobre câncer. Como ele se desenvolve? Quais os tipos mais comuns no Brasil? Siga com a reportagem. O que é câncer? Câncer, então, ele é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas. Então, o câncer ele se caracteriza pelo crescimento desordenado das células, onde essas células elas se multiplicam muito rápido, formando então tumores que eles podem acometer tecidos ou órgãos, sendo eles próximos ou distantes. Quando são distantes, a gente denomina metástase. O câncer, então, quando ele acomete o tecido epitelial, que é pele, mucosas, ele tem o nome de carcinoma. E quando o câncer ele acomete, então, o tecido conjuntivo, que é osso, cartilagem, músculo, a gente denomina ele como sarcoma. O câncer, então, ele é uma mutação genética, é uma mutação, então, no DNA de cada célula. Então, os diferentes tipos de câncer, eles vão variar das diferentes tipos de células do nosso corpo. É como se cada célula do nosso corpo ela tivesse um manual de instrução de como ela deve crescer e de como ela deve se desenvolver e multiplicar. Quando a gente tem essa mutação genética, essa mutação genética, é como se essas células tivessem um problema nesse material, nesse manual de instrução, onde a célula ela não só se divide muito mais rápido, ela se multiplica muito mais rápido, como não acontece a morte celular. Então, evitando a morte celular, que seria normal no ciclo de vida de qualquer célula do organismo. A fase do câncer pode ser dividida em iniciação, que é a mutação do DNA que pode ocorrer espontaneamente ou por exposição a um agente carcinogênico. A promoção, onde as células mutadas são estimuladas a se multiplicar e crescer, formando um tumor benigno ou maligno. E a progressão, que é quando o tumor continua a crescer e se espalhar, formando metástase em outras partes do corpo. Câncer de mama, então. O câncer de mama, ele é um câncer que acomete as células da mama. Então, como qualquer outro câncer, ele é sobre a mutação genética, sobre o crescimento desordenado das células. Então, o câncer de mama, ele pode acometer as glândulas da produção de leite, que são os lóbulos, e também os ductos, que são o transporte do leite. O câncer de mama, então, ele pode acontecer por um caroço na mama, por um vermelhidão, por dor e também por secreção e descamação do mamilo. Então, o câncer de mama, ele acontece pela mutação genética DNA da célula e também pela mutação genética do gene BRCA1 e BRCA2, que acomete em torno de 1% das mulheres do Brasil. As mulheres que desenvolvem câncer pelo BRCA1, elas têm grandes chances, de 45% de chance, de desenvolver o câncer de colo de útero no decorrer da vida. E se for pelo BRCA2, elas têm até 15% de desenvolver o câncer de colo de útero no decorrer da vida. Então, o câncer, ele acomete mais as mulheres em todo o Brasil e no mundo, mas ele também pode acometer homens. Os homens também podem ter câncer de mama. É uma curiosidade, o câncer de mama é um dos maiores incidentes de morte por câncer em todo o Brasil. Existem alguns fatores de risco, então, que influenciam no desenvolvimento do câncer de mama, que é a mutação genética, que é o histórico familiar, que é a obesidade, o álcool, não ter uma vida tão saudável e dentre outros. É muito importante, então, ressaltar sempre estar com os exames de rotina em dia, fazer a mamografia, fazer a ultrassom. Tem alguns tratamentos também, muito utilizado em diversos tipos de câncer, que também é utilizado no câncer de mama, que temos a radioterapia, a quimioterapia e até alguns medicamentos via oral. Muitas vezes, todos eles são utilizados em conjunto para um tratamento mais eficaz. Vamos falar agora um pouquinho sobre o câncer desenvolvido e seus fatores de risco. O termo câncer desenvolvido refere-se a cânceres que se desenvolvem ao longo da vida de uma pessoa e não são herdados geneticamente nem do pai e nem da mãe. Para a pessoa desenvolver esse câncer ao longo da vida, ela tem que estar exposta a fatores de risco. Então, de 80% a 90% das pessoas que desenvolvem
câncer é por algum fator externo, ou seja, exposição à poluição, tabagismo, falta de exercício físico. Entre os cânceres, a gente tem o câncer esporádico. O câncer esporádico, então, ele acomete as células somáticas do organismo, ou seja, que esse câncer ele não é passado para a próxima geração. Sobre o câncer hereditário, apenas cerca de 5 a 10% dos casos de câncer são associados a casos hereditários, ou seja, causados por mutações genéticas que são transmitidas de geração em geração. Esses casos ocorrem quando a pessoa nasce com alguma alteração em genes que normalmente protegem a pessoa contra o câncer. O indivíduo herda metade dos genes do pai e metade dos genes da mãe, e pode herdar nesses genes uma mutação que aumenta o risco de desenvolver certos tipos de câncer, como câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata e câncer de pulmão. A herança genética funciona como um baralho, no qual cada filho recebe metade das cartas, metade da mãe e metade do pai. E uma delas pode conter uma mutação. Mesmo essa pessoa tendo uma vida saudável, quem herda uma mutação pode ter até 90% de risco de desenvolver câncer. No entanto, a maioria dos casos de câncer está relacionada a fatores ambientais, como o estilo de vida, e não a fatores de herança genética. Agora, sobre o câncer de pulmão hereditário, ele ocorre quando a pessoa herda mutações genéticas que afetam o controle do crescimento e a divisão celular, aumentando o risco de desenvolver a doença. As mutações elas podem ser transmitidas dos pais e, embora o fator genético seja relevante, o tabagismo, a exposição às substâncias químicas e a poluição também contribuem significativamente. Pessoas com um histórico familiar, especialmente com diagnósticos em idades jovens, devem considerar os testes genéticos para prevenção e monitoramento, e o diagnóstico é feito por exames de imagem e biópsia. O tratamento varia conforme o estágio e o tipo do câncer, incluindo cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapias-alvo. O câncer de pulmão é o câncer mais letal no mundo e um dos mais frequentes no Brasil. Em 2023, houve cerca de 32.560 novos casos estimados. Cerca de 10% dos casos têm origem hereditária. Sobre o câncer de próstata, o câncer de próstata hereditário é causado por mutações genéticas herdadas dos pais, presentes desde o nascimento. Genes como BRCA1 e BRCA2 estão ligados a esse tipo de câncer, e mutações neles podem aumentar o risco em várias vezes, especialmente quando transmitidas de forma autossômica dominante, quando basta uma cópia alterada do gene para aumentar o risco. Homens com histórico familiar da doença, especialmente como pai ou irmão, que tem o diagnóstico antes dos 60 anos, ou múltiplos casos na família, tem de 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver o câncer de próstata. A mutação no gene BRCA2, por exemplo, pode elevar o risco ao longo da vida para até 60%. Além da genética, fatores como a idade, tabagismo, obesidade e exposição a produtos químicos também aumentam o risco. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens no Brasil, e o tipo hereditário representa cerca de 5 a 10% dos casos. O diagnóstico envolve exames, biópsias e testes genéticos, e o tratamento pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia.